A vida comum tornou-se impossível. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por Rodolfo Andrello, escrito e narrado por J.J. Liber. Na maior parte do tempo, juntar-se a uma manada retumbante de feras é o que parece mais cômodo a se fazer. Não há críticas aos adeptos, só elogios. Abrir mão de pensar por si mesmo e aceitar o que a maioria segue sem nem se preocupar parece ser o correto a ser feito. Eles são muitos, não podem estar errados, pensam os adeptos. É mais fácil não criticar e aceitar o totalitarismo do que ser oposição. Em alguns contextos e épocas da vida humana, a individualidade cobra o seu preço. Um preço alto. Às vezes, até o preço de aceitar ser o único indivíduo consciente de si mesmo e que não abre mão de sua liberdade e individualidade. É disso que se trata a obra O Rinoceronte, do autor Eugene Ionesco. A peça teatral, escrita em 1959, é uma metáfora aos regimes totalitários da Europa pós-Segunda Guerra e ao pensamento de massa que moldaram esses regimes, como o fascismo e o nazismo. Apesar de já terem passado mais de 60 anos desde seu lançamento, a obra é bastante atual. O Rinoceronte representa o horror atemporal que Ionesco chamou de histeria coletiva. Será que isso te lembra algo? Você sabe que não podemos falar abertamente desse assunto nessa plataforma de vídeos, mas irei tratar brevemente dessa história aqui e você, caro espectador, tire suas próprias conclusões com base no que estamos vivendo no mundo atualmente. A história começa em um domingo de verão, perto do meio-dia, quando os personagens principais estão em uma mercearia. Então conhecemos dois personagens, Jean e Berenguer. Eles entram na mercearia, se sentam no terraço e começam a conversar sobre a vida. Berenguer reclama do trabalho e fala que não consegue se habituar com a vida que leva. Fala também de seu amor por Daisy, que também está presente na mercearia, mas ele tenta se esconder dela por vergonha de estar mal arrumado. À medida que a conversa vai desenrolando, vão surgindo ruídos no ambiente, barulhos de passos de um animal grande, de modo que os personagens começam a falar cada vez mais alto, para que possam se escutar, apesar de não perceberem a princípio o ruído, que só aumenta, como se estivesse se aproximando. Quando os ruídos do galope de um animal potente e pesado estão bem próximos, ouve-se um bufar, e Jean se levanta da mesa e vê um rinoceronte. Oh, um rinoceronte! Todos na mercearia gritam assustados, quase que simultaneamente. Entretanto, Berenguer, preocupado com seu amor por Daisy e com ciúme de Dudard, seu colega de escritório, mal olha para o animal. Mas na mesma rapidez com que aparece, o rinoceronte some. Os grunhidos e galopes agora são ouvidos longe de novo, até que desaparecem por completo. A partir daí, o rinoceronte vira o assunto de todos os personagens na mercearia, dentre os quais um personagem com o nome de Lógico. Por meio desse personagem, a peça traz uma crítica ao cientificismo. O personagem se diz um lógico profissional, mostra até a sua carteirinha de identidade. Falando do rinoceronte, o lógico começa a tocar no assunto de silogismo para explicar para as pessoas da mercearia a lógica. O silogismo é a estrutura básica de um raciocínio dedutivo que é formado por 3 proposições que estão interligadas. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Só que a conversa vai ficando absurda. O lógico vai usando as premissas de forma errada e acaba tirando conclusões absurdas. Por exemplo, o lógico diz ao senhor idoso: todos os gatos são mortais. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é um gato. O senhor idoso responde: e que tem 4 patas. É verdade. Eu tenho um gato que se chama Sócrates. Perceba que o lógico usa a dedução de forma errada. Ele manipula, desconstrói o silogismo, confunde o todo pela parte. E nisso, ele consegue enganar o senhor idoso. Assim, o autor, de maneira bem humorada,
faz uma crítica ao cientificismo e ao discurso de autoridade, de como as pessoas se deixam manipular facilmente por alguém por se dizer especialista em algo. Mesmo que o que esses especialistas digam não faça nenhum sentido. As pessoas se sentem induzidas pelo título de especialista e nem param para pensar por si mesmas se realmente tem lógica o que o tal cientista afirma. Vemos isso claramente nos dias atuais, principalmente desde 2020. Conversa vai, conversa vem, de repente o rinoceronte torna a aparecer, causando outro alvoroço na mercearia. Mas dessa vez, Jean nota que não era o mesmo rinoceronte, por conta da quantidade de cornos que o bicho tem no focinho. Berenguer desacredita do amigo e logo todos da mercearia começam a discutir se o rinoceronte que passou era típico da Ásia ou da África. O lógico, claro, surge dando sua carteirada para explicar para todos cientificamente o que aconteceu. Só que, de novo, ele usa premissas confusas que não chegam a conclusão lógica nenhuma, deixando todos muito confusos. Mas ninguém tem coragem de discordar do lógico. Falam que o que ele disse tem lógica e a conversa acaba aí. Ocorre que, independente da sua origem, ou seja qual for o número de cornos que o rinoceronte tenha, o fato é que um gato foi esmagado pelo rinoceronte enquanto ele passava. Então, quando o lógico sai, as pessoas percebem que o que realmente importava era o perigo que o animal trazia, e não a sua origem. Já no segundo ato da peça, no escritório onde Berenguer trabalha, comenta-se sobre a passagem do animal na cidade. Botard, personagem caracteristicamente metódico, não acredita na existência do animal. Depois, surge no escritório a esposa de um dos funcionários afirmando que seu marido adoeceu e que tem um rinoceronte perseguindo ela desde que saiu de casa. Ouvindo isso, Daisy, que também trabalha no escritório, chama os bombeiros, enquanto Botard continua sem acreditar que os barulhos escutados por todos sejam de qualquer rinoceronte. Posteriormente, ouvindo os sons do rinoceronte, a senhora reconhece que é seu próprio marido metamorfoseado. Então, ela monta no rinoceronte e desaparece com ele. Assim que eles saem, Daisy fala para os outros do escritório que foi difícil conseguir chamar os bombeiros. As outras pessoas estranham e perguntam se há muitos incêndios na cidade no momento. Daisy responde que na verdade não há nenhum incêndio. Os bombeiros estão sendo chamados por conta dos rinocerontes. A essa altura, já são 17 rinocerontes vistos na cidade. E assim começa a epidemia de rinocerontes. Os rinocerontes se multiplicam pela cidade. Ninguém mais duvida, nem mesmo o cético Botard. Um a um, todos os cidadãos da cidade começam a sofrer o processo de metamorfose em rinocerontes. Depois, quando Berenguer visita seu amigo Jean, que se diz doente, nota-se que a doença já é o início da metamorfose. No início da conversa, nem Jean nem Berenguer pensam que aquela doença é a tal rinocerontite. Mas o diálogo vai evoluindo de tal forma que aos poucos ocorre a mudança para rinoceronte, que já não será mais considerada anormal. Quando Jean se transforma em rinoceronte, Berenguer finalmente compreende o perigo e se sente impotente diante da metamorfose da cidade. Todos sucumbem sem resistir. Até o próprio Botard, que se orgulhava de seu ceticismo, acaba se tornando um deles. Ao longo da narrativa, percebe-se que tal epidemia de rinocerontite é algo voluntário. As pessoas escolhem se tornar rinocerontes. Berenguer vai se vendo cada vez mais solitário na cidade. Percebe que Daisy, sua amada, é na verdade uma grande alienada. Ela diz muitas frases feitas, começa a admirar os rinocerontes e começa a achar muito estranho que seu namorado tenha uma posição tão contrária aos rinocerontes. No fim, ela acaba aderindo como todos os outros. Daisy diz: "Você está vendo mais alguém como nós?" Berenguer responde: "Daisy, não quero ouvir você dizer uma coisa dessas." Daisy diz: "Isso é que é gente. Tem um ar feliz, estão de acordo com eles mesmos. Não têm aspecto de loucos, são até bem naturais. Devem ter tido razões." Berenguer, juntando as mãos e olhando para Daisy desesperadamente, diz: "Nós é que temos razão, Daisy. Eu lhe asseguro."
Daisy responde: não existe razão absoluta. Quem tem razão é o mundo, não é você, nem eu. Daisy continua a se sentir atraída pela manada de rinocerontes. Começa a achar os barridos que eles dão um canto musical e dizer coisas sem sentido. Então, finalmente, quando Berenger se distrai, ela diz: a vida comum tornou-se impossível, enquanto desce as escadas rumo ao encontro da manada. Então, Berenger percebe que Daisy o abandonou. Se desespera. Por um momento, começa a pensar que todos estão certos e que deveria fazer o mesmo. Devia ter seguido todos eles enquanto era tempo. Agora é tarde demais. Infelizmente, eu sou um monstro. Sou um monstro, diz Berenger. Mas não consegue. Ele é um homem. Não consegue se ver de outra forma. Não importa o que os outros tenham feito. Como eu sou feio, infeliz daquele que quer conservar sua originalidade, completa Berenger. Por fim, o homem observa os rinocerontes e fala: contra todo mundo eu me defenderei. Eu me defenderei contra todo o mundo. Sou o último homem. Hei de sê-lo até o fim. Não me rendo. Cai o pano. O que vemos nessa peça teatral é uma perfeita metáfora sobre o controle das pessoas sobre regimes totalitários. A maioria das pessoas não são forçadas a seguir o regime. Elas o fazem voluntariamente por inércia, por medo de ser diferente, de pensar diferente. A obra O Rinoceronte é uma crítica a qualquer tipo de totalitarismo, seja de direita, seja de esquerda. Um ambiente que gere um sistema no qual não haja mais lugar para qualquer tipo de oposição. Em virtude de sua adesão à ordem vigente, por comodismo, por inércia, as pessoas seguem passivamente a manada, mansos e anônimos, renunciando o que é mais essencial, o pensamento e a liberdade. E você? Será que terá a mesma coragem que Berenger de manter sua individualidade até o fim? De pensar por si mesmo e manter seus princípios independente dos barridos dos especialistas e da maioria das pessoas? A liberdade e a individualidade cobram seu preço. Não faça parte da manada. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aí abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!